Eu vou mostrar o diagrama voltado, tá, para um público leigo, ou seja, a pessoa que não entende muito de eletricidade, a pessoa que não manja muito de eletricidade. Então, através de um desenho, a pessoa consegue, sim, com certeza, entender mais ou menos como é que funciona esse processo, tá? E vou mostrar, logicamente, o diagrama que mais interessa, que é o diagrama unifilar. O diagrama unifilar já é voltado para a simbologia, de acordo com a norma. Quando a pessoa vai fazer, digamos, um projeto elétrico, e nesse projeto elétrico vai contemplar todo o desenho, todo o que nós chamamos de planta baixa, né? Planta baixa vai ser a vista, tipo de, digamos, de cima de todos os cômodos, né, da residência, do apartamento. A ideia, a ideia desse trabalho é justamente essa, é você aprender o diagrama, mesmo porque eu não tenho como desenhar um interruptor, desenhar uma tomada e colocar em um projeto e entregar para o cliente. Primeiramente que fica uma coisa muito suja, né? Fica muita informação. Então, a ideia do diagrama unifilar é também tentar reduzir ao máximo o tamanho desse desenho do projeto, tá bom? Então, vou fazer essa explicação para vocês. Então, o tema de hoje é diagrama unifilar de uma instalação elétrica. Eu vou colocar aqui um desenho inicialmente, e nesse desenho vou fazer algumas observações acerca disso, tá bom? Vamos lá. Observe o circuito a seguir e descreva como o mesmo funciona. O que eu tenho aqui nesse desenho? Eu tenho um disjuntor, tá? O disjuntor ele é um dispositivo de proteção e um dispositivo de manobra. Por que a gente chama de dispositivo de manobra? Que a hora que você quiser colocar o seu dedinho e apertar o disjuntor ligando ou desligando, você pode fazer. O disparo, o que a gente chama de disparo? Disparo é quando ele é desligado. Então, o disjuntor se encontra funcionando e do nada ele dispara. Então, o disparo ele pode ser feito voluntariamente, né, através do usuário que vai lá e liga ou desliga, ou pode acontecer desse disjuntor realizar um disparo sem que ninguém tenha pedido. Então, por exemplo, o que vai fazer com que um disjuntor desse dispare? Bom, sobrecarga é um motivo. Então, digamos que você projetou o seu disjuntor para funcionar a um valor de corrente X. O que acontece? Bom, dado o funcionamento em que o teu sistema, o teu circuito se encontra com a sobrecarga, ele vai aquecendo e o disjuntor vai fazendo o papel dele, que é de desligar o circuito por completo. Ou então por um curto-circuito, que já seria um outro motivo para fazer com que seja realizado esse disparo do disjuntor. Mas bem, a aula aqui não é de disjuntor, mas eu estou só explicando assim por cima. Bom? Beleza, tudo nasce aqui do disjuntor. Chega a fase em um dos lados do disjuntor, aí o outro lado aqui vai uma fase para um dos lados da tomada de uso geral, tá? Que é a tomadazinha que você tem na casa de vocês. E ao mesmo tempo está indo um cabo em um dos lados do interruptor simples, que é aquele interruptor que só tem um botão. Tá bom? Feito isso, olha, esquecendo um pouco o interruptor e partindo para a tomada. O que eu vou precisar para que a tomada funcione necessariamente? Eu vou precisar da fase, tá? Representado por essa linha vermelha, e eu vou precisar do neutro, tá aqui o N, ó, o neutro, chegando até a tomada. A parte central, que nós chamamos de condutor de proteção ou cabo de aterramento, ela fica na parte central. Bom, com relação a onde é que vai ficar a fase, onde é que vai ficar o neutro. Eu vou levar em consideração a tomada, se ela está em pé ou se ela está deitada, né? Falando de uma maneira bem grosseira aqui. Quando esse orifício estiver voltado para cima, ela está em pé, na posição normal. Se ela estiver nessa posição aqui, olha, é como se fosse a tomada de cabeça para baixo. Mas é aquele caso. Se você colocar a fase aqui e o neutro, ou a fase e o neutro, tanto faz, a tomada vai funcionar da mesma forma. Só que eu estou mostrando para vocês de uma maneira padrão. Bom, como é que eu tenho como saber, professor? Quando você comprar uma tomada, você vai verificar que o lado que você vai colocar o neutro
é indicado pela tomada. Você vai encontrar uma letra N maiúscula e essa letra N ela vai se encontrar em alto relevo. Assim como a simbologia voltada para o aterramento. Ora, mas também não tem nem como errar, né? O cabo do aterramento, como é na parte central, tanto faz estar para cima ou para baixo, vai ser a mesma coisa. A diferença vai dar na questão realmente da fase do neutro, certo? Então, eu tenho aqui nessa linha vermelha a fase, eu tenho nessa linha azul o neutro e o contorno de proteção. Pronto. É o que eu preciso para que a tomada funcione. No interruptor simples, vamos lá. Para que uma lâmpada funcione, a lâmpada precisa de fase neutro. Se você ligar fase neutro na lâmpada, a lâmpada irá acender. Bom, por que eu não coloquei fase diretamente à lâmpada? Porque se eu colocar fase à lâmpada, a lâmpada vai ficar acesa direto. Então, eu tenho que ter um dispositivo que seja capaz de retirar essa lâmpada de funcionamento, tá? No momento em que eu não preciso que ela fique acesa. É aí onde entra o cabo retorno. E esse retorno acaba sendo a mesma fase, se você prestar atenção. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha, eu tenho uma fase chegando no interruptor. O que é o interruptor? Pessoal, é só um contato. É só um contato que abre e fecha. O interruptor ele não é nenhum dispositivo de proteção, ele é um dispositivo de manobra. Você ou liga ou você desliga através desse interruptor. No outro lado do contato, vai um cabo que chega até o outro lado da lâmpada. Veja que a lâmpada em um lado recebeu o neutro e o outro lado recebeu esse cabo que eu chamo de retorno. Concordem comigo que quando eu apertar esse botãozinho, o contato vai fechar, permitindo que esse cabo aqui, olha, entre em contato com esse outro lado e fazendo com que essa fase chegue até esse lado da lâmpada, fazendo logicamente com que a lâmpada acenda. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender essa parte, certo? Vocês estão entendendo até o presente momento essa parte que eu estou explicando? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Certo? Então, olha, fase em um lado, fase chega em um lado da tomada, fase chega em um lado do interruptor. Beleza. O outro lado aqui, que é o neutro, que chega até a lâmpada, e aqui é que nós chamamos de retorno. Pronto. Dessa forma, vai funcionar exatamente desse jeito. Certo? Aí vamos lá. Vamos iniciar nossa aula com um exemplo, tá bom? Elaborar a diagramação de dois circuitos elétricos simples. Então, eu tenho dois circuitos. Digamos que seria um exemplo, né? Como se fossem dois disjuntores. Então, eu tenho uma caixa, que nós chamamos de caixa de distribuição. Nessa caixa de distribuição, vão compor, no caso, dois disjuntores, que um disjuntor vai ser para o circuito da tomada, que tecnicamente nós chamamos de circuito de força. E eu tenho o circuito 2, que é o chamado circuito de iluminação. Pois bem, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o diagrama multifilar. O diagrama multifilar é aquele diagrama que é voltado para um público que não manja de eletricidade, tá? Ele vai ver uma lâmpada, ele vai ver um interruptor e ele vai conseguir mais ou menos entender como é que funciona o circuito, tá bom? Esse estilo de desenho, ele não compõe em uma planta baixa, em um projeto elétrico. O estilo, o tipo de representação feito, isso utilizando até mesmo as simbologias da norma 5444, é o diagrama unifilar, tá bom? Então, seria mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui o quadro de disjuntores, tá? No qual eu tenho uma quantidade X de disjuntores, 5, 10, 8, 2, vai depender muito do tamanho do quadro. Eu tenho aqui o ponto de iluminação, que aqui muita gente chama de soquete, tá? Mas não é técnico a gente chamar dessa forma, mas o correto a gente chamar é receptáculo. E o receptáculo vai ser o dispositivo onde vai receber a lâmpada. Esse quadradinho a gente chama de caixa de passagem, tá? Geralmente essa caixa não é quadrada, ela é estilo octogonal. Ela tem 8 lados e ela é colocada geralmente no teto. Bom? Além do mais, eu tenho aqui outra, e aqui eu tenho um interruptor simples, e aqui eu tenho uma tomada simples. Muito tranquilo até então. Primeira coisa que eu vou fazer é alimentar o circuito da tomada. Então, eu disse na descrição da questão
que a tomada ela vai obedecer o primeiro circuito. Então, o circuito de número 1 vai ser o circuito das tomadas. O que eu vou precisar para a tomada? Eu vou precisar de fase, representado pela linha vermelha. Eu vou precisar do condutor de proteção. E eu vou precisar do condutor de neutro. Então, veja como até o presente momento é muito simples. Uma tomada para funcionar, ela vai ser utilizado neutro, condutor de proteção e fase. Bom, se você não tiver o controle de proteção, a tomada vai funcionar. Só não vai ter a devida proteção em cima do componente que você vai ligar. Tá bom? Mas irá funcionar da mesma forma. Mesmo assim, eu ainda me arrisco dizer que 80% das instalações elétricas de vocês aí não tem aterramento. Tá? Isso é válido para o Brasil todo. A não ser, logicamente, essas casas novas que são vendidas agora, né? De alguns anos para cá, que elas passam por fiscalizações e ela tem por obrigação de ter um sistema de aterramento. Eu devo explicar lá na frente a parte de aterramento, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como é que se faz um aterramento seguro, tá? Eu vou passar para vocês o procedimento passo a passo. Certo. O que eu preciso colocar? Eu preciso saber qual é o número desse circuito, que eu já fiz a instalação. Pronto, a tomada já está funcionando. Uma vez que você ligou o disjuntor lá no quadro, a tomada já está no ponto de você inserir, ligar qualquer coisa nessa tomada. Bom, eu tenho que dizer qual é o número do circuito. E nesse caso, de acordo com a questão, eu disse que o circuito é 1. Então, eu só marquei aqui, olha. Esses 3 condutores é do circuito número 1. Tá? Por que eu tenho que colocar a numeração do circuito? Pela questão da organização, pela questão de praticidade e outra, vai facilitar muito para quem for realizar essa instalação, no caso o técnico, ele vai fazer essa instalação, fique mais fácil, mais perceptível para que ele saiba que esses 3 condutores são os condutores do circuito da tomada que estão sendo encaminhados para a tomada. Tá? Quanto mais informações você colocar em cima do seu projeto, melhor e mais fácil vai ser para quem for executar. Bom, então pronto, circuito da tomada todo pronto. Próximo passo é fazer o circuito da iluminação. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar uma fase que vai chegar até o interruptor simples. Então, vocês viram lá no desenho que o que chega no interruptor é fase e retorno. Tá bom? Então, fase veio, fase passou, não passou por dentro da lâmpada, tá bom, pessoal? Passou pela tubulação. Passou pela caixa e chegou até o interruptor simples. Então, eu já tenho uma fase que veio direto do quadro e chegou até o interruptor. Bom, uma vez que eu liguei a fase, o outro lado desse interruptor, que eu vou ter 2 parafusos aqui na parte de trás, são 2 bornes, um recebe fase e outro recebe o retorno. Esse retorno, ele vai chegar e vai ficar aqui no receptáculo, tá bom? Então, o receptáculo vai receber 2 condutores, o retorno e vai receber, além do mais, o neutro e a proteção. No caso do receptáculo, o condutor de proteção, que é o cabo de aterramento, ele vai ser ligado na carcaça do receptáculo. Só que detalhe, esse cabo de aterramento ele só vai proteger, servir de proteção, caso esse receptáculo seja metálico. Vocês sabem que uma boa parte desses receptáculos, né, são praticamente todos ou de louça, né, uma espécie de louça, ou de plástico. Então, para esse tipo, não vai servir. Só que para o projeto, o que é recomendado é que você deixe lá no ponto do receptáculo o cabo de aterramento, mesmo que seja enrolado e todo enrolado e todo isolado, porque se um dia você resolver substituir esse receptáculo por um que seja metálico, você já vai ter um cabo de aterramento no ponto. Que, pessoal, vocês me imaginam, me perdoa até a expressão, a merda que é você colocar um cabo de aterramento, um cabo qualquer, em uma tubulação quando a instalação já está pronta. Então, digamos, você tem a tubulação. Na tubulação tem todos os condutores. Aí você, vixi, esqueci de colocar esse cabo aqui. Para ter que passar, meu chapa, é foda, é complicado mesmo porque um eletroduto ele não é reto,
né? Tem algum ponto ali que ele vai fazer uma curva. Então, é nessa hora que é difícil, realmente, para passar um cabo. Então, assim, é por essas e outras que a gente já deixa no ponto, que caso, porventura, você resolva colocar um receptáculo sendo metálico, você já vai ter o cabo de aterramento pronto. Tá? Essa é a grande facilidade. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho essa fase do circuito 2, passou direto pelo eletroduto, chegou até o interruptor simples. O outro lado, que é o lado de retorno, ele voltou e ficou na lâmpada. E eu vou ter o neutro chegando aqui e o condutor de proteção. O neutro já está no ponto do receptáculo, né? E eu vou ter esse retorno. Quando você apertar o botão, ó, veja que essa fase que se encontra aqui, ela não está permitindo que o contato seja fechado para levar tensão elétrica até a lâmpada. Agora, quando você apertou o botão, você permitiu a passagem, chegou, digamos, a fase, né? Só tem o nome retorno, mas acaba sendo a mesma fase. Chegou até a lâmpada e fez com que a lâmpada funcionasse, certo? Por fim, eu só vou colocar a numeração para diferenciar que essa fase, que esse neutro e que esse condutor de proteção, eles participam do circuito 2 e não do circuito 1. Então, é interessante porque eu vou dar um exemplo aqui. Olha. Quantos condutores eu tenho aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cabos. Esses 6 condutores vão ficar dentro do eletroduto. Então, é necessário que você saiba que vão estar compostos 2 circuitos dentro de um eletroduto só. Nesse outro lado, só vai passar um circuito. Só vai passar um circuito. Tá bom? Admita agora ter que elaborar um esquema multifilar para a instalação completa. Facilmente, olha, preste atenção. Eu vou repetir de novo essa frase. Admita agora ter que elaborar um esquema multifilar para a instalação completa. Olha, vocês viram aqui como, não vou dizer que é trabalhoso, né? Mas ele é volumoso o desenho. Sendo que você só fez o desenho aqui voltado para um interruptor e uma tomada. Né? Interruptor para ligar uma lâmpada, um quadrozinho, acabou-se. Imagina se você fosse fazer isso para uma casa completa, no qual você tem sala, sala de estar, sala de jantar, quarto, tem 2 quartos, tem um banheiro, tem um suíte, área de serviço. Então, olha a quantidade de cômodos que você vai ter que fazer esse mesmo desenho. Então, não existe, tá? Na prática, quando a gente vai realizar um projeto elétrico, ninguém vai elaborar um projeto no circuito de representação multifilar. Porque primeiro teria que ter um baita de um papel para fazer esse desenho, né? Eu costumo dizer que fica muito poluída, muito suja, tá? A representação desse desenho, tá bom? Então, facilmente vai perceber-se, lógico, que se trata de uma figura carregada. Tecnicamente, na parte técnica, nós costumamos chamar de figura poluída, que é muita coisa, é muito desenho, e fica muito complicado para um técnico ele conseguir perceber. Só que a representação unifilar veio justamente para isso, para a gente trabalhar de acordo com a norma, para facilitar o desenho, tá? Que vai facilitar bastante no momento de você fazer a elaboração do diagrama. E outra, quem for técnico, né? Isso eu estou falando mais do técnico que vai atuar diretamente ao serviço. Se ele conhecer simbologia unifilar e se atentar para a norma, então ele consegue facilmente perceber que aquele eletroduto ali vai passar 2 circuitos, que vai ser 2 fases, que vão ser 2 neutros. Então, assim, vai facilitar bastante a vida dele. Bom, vamos fazer a representação aqui através do diagrama unifilar. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, eu tenho aqui o quadro de disjuntores. Tá? Nesse quadro de disjuntores vão, conforme eu falei, vão compor todos os disjuntores desse circuito. Eu vou ter aqui esse círculo aqui, representando o ponto da iluminação. Existem alguns livros que, ao invés de ser só um círculo, que aqui representa o receptáculo, tá? Onde eu tenho a lâmpada aqui. Tem alguns que tem um risco no meio, tá? Atravessando aqui, olha, e cortado, mostrando a potência dessa iluminação, mostrando o número do circuito e mostrando o ponto de comando dessa lâmpada. Tá bom? Lá na frente, na parte da revisão, que eu devo passar para vocês,
Nós vamos fazer uma revisão em cima disso também, de simbologia. E vou mostrar para vocês em outro formato, tá? Para vocês verem como é simples. Bom, além do mais, eu tenho um interruptor simples, que é aquele interruptor de uma seção apenas. E eu tenho uma tomada simples. Bom, até então tranquilo. O que vocês precisam saber em cima disso? Precisam saber qual é a simbologia da fase, qual é a simbologia do neutro, qual é a simbologia do condutor de proteção e qual é a simbologia do retorno. Sendo assim, eu tenho aqui os eletrodutos, tá? Que vai de um ponto a outro aqui, olha. No caso do quadro, para o receptáculo, do receptáculo para a tomada e do receptáculo para o interruptor simples. Simbologia, aqui representa o eletroduto. E eu tenho aqui, ó, fase, eu tenho o neutro, com essa curvazinha aqui de 90 graus, esse ângulo de 90, eu tenho esse T, que é o contor de proteção, e eu tenho o retorno, que é representado por esse traço, que só vai até a metade. Eu peço, por gentileza, que vocês façam no caderno de vocês esse desenho aqui, porque eu vou fazer junto com vocês como é que a gente faz aquele mesmo circuito lá que vocês fizeram, nós vamos fazer agora de acordo com a norma estabelecida 5444, certo? O último trabalho que eu fiz, acredito que foi em Messejana, foi um projeto que eu fiz no conjunto habitacional, que, de certa forma, a planta foi até grande. A planta que a gente chama é o desenho, né? A planta baixa. Foi uma baita de uma planta, porque eram 6 blocos de apartamentos. Imagine se eu fosse fazer essa representação de acordo com o desenho multifilar. Então, poderia dobrar o quarteirão, o tamanho do papel. Então, é por essas e outras que a gente utiliza através desse desenho. Lógico, eu não vou fazer isso na caneta, eu vou fazer isso através de um programa. Tem um aplicativo que nós chamamos de AutoCAD, que seria um deles, que é muito utilizado. O AutoCAD, ele permite que você faça qualquer tipo de desenho, tá bom? Então, só aguardar vocês copiarem essa parte, por gentileza. E, feito isso, eu vou explicar para vocês. SP é o quê? Oi? Simbologia, SP é o quê? Nós chamamos proteção elétrica, tá? Traduzido para o português, né? Protection Earth. Proteção elétrica, que é o cabo de aterramento. Falta 1 minuto e meio, porque não precisa fazer um desenho extraordinário, não. Faz um desenho mais ou menos, porque eu quero que vocês entendam como é que funciona mais ou menos essa simbologia, como é que a gente faz para puxar essa simbologia, tá bom? Vamos, logicamente, dividir circuito 1 e circuito 2. Da mesma forma que nós fizemos lá, no diagrama multifilar, nós vamos fazer para o diagrama unifilar. Posso prosseguir, pessoal? Pode. Então, vamos lá. Eu tenho o desenho aqui já pronto. Essa representação aqui é do eletroduto, tá? Que vai ser onde os condutores irão ficar dentro, tá bom? Eu tenho aqui o receptáculo, o interruptor simples, que é através dessa simbologia, e uma tomada simples. Pronto. Bom, eu fiz esse tracinho aqui só para representar o que vai ser levado, tá? Para o circuito e para as tomadas. Bom, como é que vai funcionar? Vamos entender aqui. Primeiramente, vamos verificar o circuito 1. A tomada, vocês viram que precisa de fase, precisa do neutro e precisa do condutor de proteção. Então, olha, eu tenho aqui fase, eu tenho o neutro, eu tenho o dispositivo de proteção, que é o condutor de proteção, o cabo de aterramento, e acima dessa simbologia, eu coloquei o número 1. Para quê? Para que eu saiba que esse circuito é o circuito número 1, destinado para as tomadas, que é o circuito de força. Essa fase, se neutro, controle de proteção, o que o desenho está dizendo? Está dizendo que esses 3 cabos estão passando justamente aqui. Veio, passou, chegou aqui a fase, o neutro e o controle de proteção e chegou até a tomada. Então, eu sei que nessa tubulação, indo de encontro a essa tomada, eu tenho essa fase, neutro, controle de proteção. Circuito 1 já está pronto. Circuito 2.
eu vou precisar também de fase, neutro, condutor de proteção. Com a diferença que a fase, ela vai, chega aqui, passa direto e chega até o interruptor simples. Então, eu tenho aqui a fase. Eu vou utilizar o retorno, olha aqui, olha, o retorno, e esse retorno chega até ao ponto de iluminação. Sendo que sobraram os condutores neutro e condutor de aterramento que chegam e ficam aonde? Aqui ao receptáculo, tá bom? É assim que funciona a simbologia no circuito multipilar. Outra coisa. Oi? O interruptor deveria estar depois do quadro? Eu acho estranho porque tem o quadro, todo o sistema iluminatório e o interruptor vai estar lá no final. Entendo, olha, façamos de conta que tu está em cima da instalação, da casa. Uma planta baixa, a apresentação de uma planta baixa, como é que é? É como se não tivesse o telhado e você estivesse olhando de cima. Então, é como Sim, se... eu estou enxergando. Pronto, é como se você visse aqui o quadro de disjuntores encostado aqui na parede, tá? E levando a instalação através do eletroduto, chegou até o ponto da iluminação e você viu que lá no canto aqui, olha, aqui é como se fosse a parede, né? Aqui é o interruptor simples e aqui desse outro lado aqui é a tomada. Então, por exemplo, Entendi. você pode encontrar, logicamente, interruptor e tomadas ao mesmo tempo, né? Através de um corpo único. O que eu acho estranho é o seguinte, como que o interruptor vai com a corrente, se quando a corrente chega no interruptor, ela já passou pelo ponto de iluminação, entendeu? Não. Olha aqui, ó, presta atenção. O que vai precisar para uma lâmpada funcionar? Fase neutra, acabou-se, certo? O que está chegando aqui diretamente aqui na lâmpada? Só o neutro. Esquece o condutor de proteção, esquece. Vamos levar em consideração somente o neutro. Chegou o neutro, tá bom. Precisava de fase para a lâmpada funcionar, mas a fase não chegou aqui. A fase passou direto, tá? Pela tubulação e chegou até onde? Até o interruptor simples. Eu vou utilizar um outro cabo, que nós vamos chamar de retorno, e vou chegar e ligar até o outro ponto da lâmpada. Por quê? Ah, bacana. Então, antes de chegar na iluminação, ele vai lá no interruptor e volta. Deixa eu ver aqui. Bacana, obrigado. Quem foi que me perguntou, hein? Foi Elton. O Elton, né? E o Elton? É porque assim, olha, a gente pensa que ela chega até a iluminação, mas na verdade a fase, na representação, na parte de cima, que eu tenho um receptáculo, ali é uma caixa de passagem. Então vai chegar e não vai chegar até a iluminação. A única coisa que vai ficar diretamente aqui na iluminação é o neutro e caso a carcaça seja metálica, o controle de proteção. Essa fase, ela veio e passou direto, chegou aqui. O outro lado, que a gente chama de retorno, né? Porque ele vai acabar sendo a mesma fase, por quê? Porque, por exemplo, o contato se encontra aberto. Quando você apertou o botão, esta aqui é a fase, esta aqui é o retorno. Você apertou e permitiu o quê? Que essa fase entrasse em contato com esse cabo e levasse fase até o outro lado do receptáculo. Aí você apertou o botão e desligou. Pronto, você já interrompeu, por isso que a gente chama de interruptor. Você já interrompeu a passagem da tensão aqui até o ponto da lâmpada. Entendido? Bacana, obrigado. Então, assim, o interruptor sempre, o interruptor não recebe neutro, o interruptor ele só recebe fase e retorno. Todo interruptor, fase e retorno. Iluminação, recebe o quê? Neutro, proteção, caso precise, né? E no caso, retorno também. É assim que funciona. Tá bom? Beleza. Como símbolo alternativo, isso seria, caso você não tivesse essa simbologia, eu poderia utilizar parecido com esse cifrão, tá bom? Para o interruptor simples. Detalhe, isso é um símbolo alternativo. Eu digo alternativo porque vocês podem, sei lá, em algum momento se deparar em algum livro ou alguma apostila de instalações elétricas e verificar essa simbologia, né? E talvez achar que o professor aqui está enganado, colocando a simbologia que não existe. Na verdade, existe, tá bom? Bom, beleza. Então, aqui seria o símbolo alternativo. Com relação a tomadas, vocês estão vendo essa simbologia, né? Esse triângulozinho, que é a simbologia referente às tomadas. Eu tenho tomadas dadas para 3 alturas, tá? Eu tenho tomada que nós chamamos de tomada baixa. Eu tenho uma tomada média, que é o que geralmente, eu posso dizer que
Todos nós utilizamos tomada média, tá bom? Que é aquela que está mais ou menos a nossa altura, para a gente fazer a utilização. E eu tenho tomada alta, que já está acima de nossa altura, tá? Como é que funciona com relação à simbologia? Bom, a altura relativa do solo. Isso nós estamos falando da tomada para o piso acabado. Eu tenho aqui a tomada, que nós chamamos de tomada baixa, que é de 30 centímetros, ou 0,30 metros, que é aquela que fica lá embaixo ali. Nós temos a tomada média, que é a que geralmente nós utilizamos, que é de 1,30 m. E nós temos a tomada alta, que é aquela tomada geralmente utilizada, digamos, para uma tomada de ar-condicionado, tá? Ou para outros fins. Então, eu utilizo geralmente a tomada de 2 metros. Tá bom? Para o piso, caso eu utilize uma tomada no piso, e tem tomada no piso? Tem. Vou dar um exemplo, não sei se vocês chegaram a visualizar. Geralmente essas tomadas no piso tem muito escritório, banco, né? Quando você vai ao banco que eu digo lá dentro, né? Você adentra ao banco, você vai encontrar aquelas mesas, né, de atendimento, e geralmente essas tomadas elas estão no chão. São tomadas diferentes, não é essa tomada que nós utilizamos, tá bom? É uma tomada diferente, tem tampa, tem todo o sistema de proteção, é todo protegido. Geralmente o material com que ele é feito ali é tipo um bronze, como se fosse tipo um bronze. É diferenciada essa tomada. Então, são aplicações diferenciadas. Tá bom? Beleza, então a simbologia da tomada baixa, tomada média e tomada alta. Por gentileza, eu vou querer que vocês façam esse desenho aí, completem o circuito de vocês, porque eu quero falar um pouquinho sobre a norma que foi cancelada, que é a norma NBR 5444 de 1989, tá bom? Vou dar aqui 5 minutinhos para vocês só terminarem de fazer esse desenho. Devo fazer um exercício aqui com vocês, para a gente aprender como é que faz o manuseio dessas simbologias. 5 minutos. Vamos lá, continuando, acredito que todos já tenham feito, tá? Vamos falar um pouquinho da norma. A norma que é referenciada a parte do desenho, a simbologia, o diagrama unifilar do circuito envolvendo instalações elétricas. Bom? Vamos lá. A norma que fala sobre os símbolos gráficos para instalações elétricas prediais, tá bom? É a norma 5444. Lembrando que essa norma técnica ela foi cancelada sem substituição. Não há nenhuma obrigatoriedade no cumprimento das suas especificações. O que quer dizer o quê? Que se você desenhar uma borboleta, desenhar qualquer coisa no interruptor, você é concebível a instalação. Então não tem problema algum com relação a isso, tá? Antes não, antes quando tinha a norma, não, você teria que seguir rigorosamente o critério do desenho, tá bom? Então, por exemplo, se a gente vê realizar um panorama aqui da instalação elétrica antigamente, não. Todo o circuito, toda a simbologia agregada tinha que cumprir a risca de acordo com a 5444. Já uma vez que a norma é cancelada e não tem nenhuma norma que substitua, pelo menos até o presente momento, então eu posso ficar altamente à vontade com relação ao desenho. Só que, lógico, o que na prática muita gente faz? Utiliza a última simbologia. Geralmente eles utilizam a última simbologia para isso. Bom? Esta norma estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas. Nós acabamos de ver a simbologia da tomada baixa, a simbologia da tomada média, 1,30 m, da tomada alta, de 2 metros, do interruptor simples, aí nós temos o interruptor de 2 seções, nós temos o interruptor de 3 seções e assim por diante. Então, essa norma ela foi cancelada exatamente no dia 10 de novembro de 2014, tá bom? Motivo do cancelamento, atualmente o setor utiliza os símbolos do database, traduzindo aqui, Comissão Eletrotécnica Internacional, número 60.417. Observações sobre o processo de cancelamento. A proposta circulou por 30 dias em consulta nacional e não recebemos nenhuma objeção ao cancelamento. Então, diante disso,
eu posso dizer para vocês que quando a gente vai realizar uma simbologia, tanto faz eu colocar um exemplo para o interruptor simples, ou aquele círculo, ou aquele S com aquele risco no meio que dá no mesmo. Todo projeto é aceito dessa forma porque não existe mais um embasamento, pelo menos até o presente momento. Tá? Então, no momento, não há previsão de uma comissão de estudo elaborar norma nova sobre esse assunto, tá bom? Então, aqui é o código da norma que foi cancelada. A data de publicação, olha quanto tempo faz, foi em 89 e foi cancelada agora em 2014. Não me pergunte por que foi cancelado e por que não foi colocado nenhuma no lugar dela. Sinceramente, não sei. Tá bom? Vamos nós. Agora vamos elaborar um esquema unifilar para uso de 2 interruptores paralelos que nós chamamos de three-way. Pessoal, o que é o interruptor three-way? O interruptor three-way é aquele interruptor que você pode fazer o acionamento de uma ou mais lâmpadas através de 2 pontos distintos. Vamos citar um exemplo. Digamos que você mora na parte de cima, tá? Tem a casa aqui, aí você tem uma escada que dá acesso à sua casa em cima, beleza. No intervalo do trajeto entre o começo, digamos, esse percurso, né, até chegar ao começo da escada e até o fim, existe uma lâmpada lá, ou então 2 lâmpadas, sei lá. Essa lâmpada vai ser responsável, logicamente, para iluminar a escada, para que quando você venha subir essa escada, você tenha a iluminação pronta. Aí um detalhe. Digamos que você colocou um interruptor simples lá no começo da escada. Interruptor simples. Aí você ligou. Beleza, a lâmpada acendeu, você subiu até a escada. Quando você chegou lá na parte de cima, você gritou para alguém de baixo para desligar a luz para ti. Porque o ponto de acionamento é único. Ou então, você pode fazer o contrário. Você pode subir no escuro. Entendeu? Então, assim, a ideia desse tipo de interruptor, que é como se fosse um interruptor simples, só que agora, ao invés de eu ter 2 bornezinhos, 2 parafusos, 2 pontos de conexão, você vai ter 3 agora. Tá? Que a gente chama de circuito comum, e eu vou ter os 2 da extremidade, que nós chamamos de retorno. Uma outra aplicação que nós podemos dar acerca desse tipo de interruptor, digamos que o quarto da sua casa é um quarto grande. E logo quando você entra no seu quarto, você abre a porta e ao lado, com certeza, é para estar o interruptor à disposição. A distância entre esse interruptor e a sua cama é uma distância, de certa forma, considerável. Estou levando em consideração que o seu quarto é grande, tá? Razoavelmente grande. Aí você desliga a lâmpada e vai no escuro até a sua cama. Ou então você consegue um cabo de vassoura e tenta acertar da sua cama lá o interruptor para desligar. Ou então você deixa a lâmpada acesa. Está vendo a dificuldade que é você ter um interruptor simples para algumas aplicações? Então, assim, para determinadas situações, o interruptor paralelo, nós chamamos de three-way, ele é um interruptor que se encaixa perfeitamente para essa situação. Isso por quê? Porque quando você tem 2 interruptores paralelos, 2 three-ways, você pode instalar um three-way em um ponto da casa, o outro three-way entre outro ponto da casa. Os 2 interruptores irão comunicar entre si, fazendo com que os 2 simultaneamente façam com que a lâmpada seja acesa ou seja apagada, seja ligada ou seja desligada. Então, digamos que você propõe a instalar um three-way no seu quarto. Você vai colocar um interruptor como esse ao lado da porta, né? Logo quando você entra, vai ligar a lâmpada e você, digamos, coloca um outro perto da cabeceira da sua cama. Aí o que acontece? Você vai ligar a lâmpada quando você entrar no quarto e quando você for se deitar, você estica só seu braço ali e desliga a mesma lâmpada através do outro ponto de tomada. Então, a ideia desse interruptor, que já tem alguns anos, né, veio facilitar bastante. Porque eu não vou ter esse contratempo. No caso lá da escada, da mesma forma. Digamos que você lá no começo da escada, você tem um interruptor. Né, esse interruptor paralelo. Você ligou, a lâmpada acendeu. Quando você chegou lá em cima da sua casa, você tem um outro interruptor three-way. Esse outro interruptor three-way vai ser responsável por desligar essa mesma lâmpada. Então, veja a facilidade que é você utilizar esse tipo de interruptor.
Eu vou mostrar para vocês o funcionamento, tá bom? Pessoal, se vocês ouviram um latido de cachorro, vocês não liguem não, tá bom? É cachorro da rua aqui, tá? Aqui é a rua dos cachorros. Não, mas cachorro aqui é só o que tem na rua. De vez ou outra a gente escuta um latido. Vamos lá. Diagrama de circuitos elétricos. Agora vamos elaborar um esquema unifilar para o uso de 2 interruptores paralelos. Antes, porém, eu vou mostrar para vocês de uma maneira física, tá? Como é que procede o funcionamento. Interruptor three-way, eu tenho um outro interruptor three-way e eu tenho uma lâmpada. Bom, já falei para vocês que a lâmpada recebe diretamente o quê? Um neutro. Pronto, o neutro já tem aqui disposição da lâmpada. O que vai chegar em um dos interruptores three-way? Vai chegar a fase, certo, professor? Mas a fase vai chegar onde? Vai chegar no borne central. Então, o borne central é onde vai receber a carga e onde vai ser o retorno, tá bom? Certo. Uma vez que chegou na parte central a fase, eu vou ter aqui nas extremidades o que nós chamamos de retorno, que vai ser um cabo que você vai ligar à extremidade do outro interruptor. Sobrou uma extremidade aqui desse interruptor three-way, você vai levar para outra extremidade. Beleza. Então, olha, já estou preenchido aqui com os 3 bornes desse interruptor three-way. Eu já tenho preenchido aqui 2 cabos, aqui chegou nas extremidades também. Sobrou a parte central desse outro interruptor. Nós podemos chamar isso de retorno ou nós podemos chamar de carga. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, essa parte do meio, esse borne aqui central, ele pegou um cabo e foi encaminhado aonde? Até o ponto de iluminação. E aqui vai ser o retorno. Tá? Vai funcionar da seguinte maneira. Digamos que eu resolva apertar o interruptor para cima. Apertei, pronto. Todos os 2 estão para cima. Eu tenho o quê? O circuito ligado. Bom, digamos que de repente eu resolva apertar um dos interruptores three-way. Digamos que eu resolva apertar isso aqui. Quando eu apertei, o que é que aconteceu? Desligou a lâmpada. Aí, eis que uma pessoa lá do outro lado agora aperta esse botão. Quando apertar esse botão, o que é que acontece? A lâmpada acende. Aí, digamos que eu do outro lado resolvo apagar. Então, eu aperto esse interruptor e a lâmpada apaga. Então, veja como é que funciona esse circuito. Exatamente dessa forma. Certo? Através de 2 pontos, eu consigo fazer o acionamento dessa lâmpada ou até mais de uma lâmpada. Não necessariamente é obrigado a ser uma lâmpada só. Às vezes você tem 2 lâmpadas em que vai fazer o acionamento. Dá para fazer também. Tá bom? Por exemplo, na sala de aula. Nem precisa ser só. Não ouvi, cortou a mensagem. E nem precisa ser só 2 interruptores, pode ser 3 pontos também, né, de interrupção. Não, no caso do three-way só vale 2, tá? Bacana. Agora sim, agora você disse uma coisa interessante. Tem como eu fazer acionamento em mais pontos? Tem. Se você utilizar um outro tipo de interruptor que nós chamamos de four-way, que é um interruptor intermediário. Como assim? Façamos de conta que você mora numa casa muito grande, com vários quartos, né? Um corredor assim muito grande, e eu tenho vários quartos. E nesse corredor eu tenho, digamos, 8 lâmpadas, tá? 8 lâmpadas ligadas assim, tá? No meio desse trajeto desse corredor. E eu tenho vários quartos. Na entrada desse quarto vai ter um interruptor. Para quê? Para que você consiga desligar ou desligar essas lâmpadas. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem fácil aqui para vocês. Lá no início, lá do corredor, isso já eu estou levando em consideração que já é à noite, tá bom? Nesse período noturno, aí você ligou lá no começo do corredor, apertou o botão e ligou as lâmpadas, todas elas. Quando você for adentrar o seu quarto, quando você chegar lá perto do seu quarto, perto da porta, você vai encontrar o interruptor, que vai desligar todas essas lâmpadas. Aí digamos que a pessoa lá do outro quarto saia, aperte o botão, liga todas as lâmpadas. E quando chegar lá no final do corredor, aperta de novo o interruptor que desliga todas as lâmpadas. Nesse caso, eu irei utilizar, por exemplo, no início do corredor, um interruptor three-way, lá no final do corredor, o outro interruptor three-way, e
e nesse primeiro interruptor e o último, você pode colocar na entrada desses quatro vários interruptores four-way. Nesse caso, eu posso colocar quantos four-way eu quiser, desde que esteja entre esses dois interruptores three-way, tá bom? Se eu puder essa semana ir lá até o CEPE, porque eu tenho que ir essa semana lá, eu vou ver se eu consigo, vou fazer uma demonstração lá e vou mostrar, mandar para vocês, tá? Do acionamento do interruptor three-way e do interruptor four-way, isso em funcionamento, tá certo? Pronto. Então, a representação a um diagrama multifilar é feito dessa forma. Bom, digamos que eu queira fazer agora a representação através do diagrama unifilar. Eu tenho aqui o quadro de disjuntores, eu tenho aqui o receptáculo e eu tenho os dois interruptores que nós chamamos de interruptor three-way. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, um S3W, que é a representação do interruptor paralelo que nós chamamos de three-way. Então, veja que eu estou olhando a parte de cima da minha residência. Então, eu tenho dois pontos separados, olha, dois interruptores three-way, eu tenho um quadro de disjuntores e eu tenho aqui o receptáculo. Bom, eu sei que vai fase, vai neutro, vai retorno, só que eu quero saber como é que funciona esse circuito. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Nesse interruptor three-way aqui, primeiro, o que eu tenho? Eu tenho uma fase e eu tenho dois retornos, não é isso? Nesse outro interruptor three-way, eu tenho, além desses dois retornos, eu tenho o último retorno, que vai até a lâmpada. E na lâmpada tem o neutro. Então, eu tenho aqui uma fase, dois retornos, eu tenho aqui três retornos. Da mesma maneira, eu vou ter que fazer a representação aqui, através desse circuito. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é que nesse circuito vai precisar de fase, vai precisar de neutro e vai precisar de condutor de proteção. Isso é uma coisa que já está certa. Outra coisa, eu sei que um dos interruptores vai receber a fase. Nos demais, irão receber somente retorno. Então, mostrei para vocês agora. Um dos interruptores recebeu uma fase, recebeu dois retornos. O outro interruptor, além dos dois retornos, né, que veio de outro interruptor, recebeu o último retorno, que vai ser encaminhado até a lâmpada para que funcione. Realizando o desenho, fica exatamente dessa forma. Então, eu tenho aqui, olha, fase, eu tenho o neutro, eu tenho o condutor de proteção. Aqui é o número do circuito, não é obrigado a ser 1, não. Pode ser 1, 3, 5, 10, 8, 14. Então, é só a representação do número do circuito. Fase, neutro e terra. Essa fase, ela veio, passou direto e chegou até o interruptor three-way, um dos lados. O outro lado, as duas extremidades desse interruptor three-way são dois retornos, e esses dois retornos vão para onde? Vão para esse interruptor three-way, que no final das contas vai sobrar a parte central lá, onde vai ser ligado o último retorno. Então, nesse caso aqui, eu vou ter dois retornos de uma fase em um interruptor three-way, e eu vou ter três retornos nesse outro interruptor three-way. Uma pergunta que eu até vou me antecipar. Professor, eu posso, ao invés de colocar a fase aqui, eu colocar aqui? Pode, não tem problema algum. Se você se dispor a fazer dessa maneira, essa fase ela vem, essa fase fica aqui, não é isso? Estão vendo aqui, ó, a fase. Uma fase que chegou aqui vai ter dois retornos. Esses dois retornos chegam até esse interruptor three-way. E eu vou ter, no final das contas, outro retorno, que é o retorno que chega até a lâmpada. Certo? Entendido? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu fosse fazer o contrário, né? Se eu fosse fazer o contrário, a fase vinha para cá direto, ó, tá? Fase vinha direto. Aí eu teria um retorno, teria dois retornos, tá? Deixa eu só apagar só isso aqui que ficou feio para Dedé. Opa.
Certo, pessoal? Então eu vou ter, deixa eu ver aqui. Pronto. O negócio trabalhoso. Então eu vou ter além da fase, eu vou ter um retorno, dois retornos. Então se fosse o contrário, né? Eu tenho uma fase chegando aqui direto, dois retornos que vêm para cá. E no final das contas chegaria aqui um retorno, dois retornos e três retornos, né? Então seria três retornos ao invés de dois retornos de uma fase. Então eu fiz o contrário. Eu resolvi colocar a fase para esse lado e fazer com que os três retornos fossem para esse outro lado aqui. Então tanto faz. Eu vou ter sempre uma fase, eu vou ter um neutro, esse neutro vai ficar aqui na lâmpada. Esse condutor de proteção, que é o cabo de aterramento, vai ficar também da mesma forma. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? O neutro e o aterramento, ele para no... No na receptáculo. lâmpada? Isso. Ah, bacana, bacana. Exatamente. Ele fica aqui. É tanto que é não apareceu mais. Porque eu estou dizendo que esses dois condutores, aliás, os três, né? Estão passando nesse eletroduto. Sendo que o neutro e o aterramento ficaram aqui. A fase veio, olha, passou direto e chegou aqui. Aí eu tenho dois retornos, que vai até esse interruptor, que no final eu tenho o último retorno, que é o que chega, que é o da lâmpada, é o que é encaminhado até a lâmpada, tá bom? Vou só aguardar vocês finalizar essa parte do desenho. Faltam 4 minutos, 5 minutos, né? A gente vai tirar nosso intervalo, tá bom? Vamos tirar nosso intervalo de 10 minutos, aí quando a gente retornar, a gente continua essa parte. Conforme eu falei para vocês, a nossa aula de hoje não tem nenhum cálculo. A minha proposta é simplesmente mostrar para vocês que existe uma simbologia, que existe uma norma que, embora seja cancelada, nós utilizamos um pouco dessa simbologia da NBR 5444 para que a gente utilize esse tipo de desenho, esse formato de desenho, essa representação chamada unifilar para um projeto elétrico. Tá bom? Aguardar vocês copiarem. Vocês terminarem de copiar, a gente tira o nosso intervalozinho de 10 minutos, tá bom? Aí, quando retornar, a gente continua aqui com o nosso pensamento aqui acerca da simbologia. Professor, só uma dúvida, rapidão. Fica à vontade. Mesmo sendo só um circuito na simbologia, precisa numerar? Tipo, você botou um em cima aí. Está falando do circuito número 1 aqui? Eu tô falando só na unidade do CAD, no caso. No ambiente, eu só tenho esse circuito, né, que é só um three-way. Eu preciso fazer a numeração dele na simbologia? É interessante que faça e outra até que eu não coloquei aqui. É interessante que coloque até aqui abaixo a bitola do condutor. Por exemplo, se for um condutor para iluminação, como é um condutor de 1,5 milímetros quadrados, é um cabo de 1,5, não é obrigado a você colocar no projeto, não. Mas digamos que no projeto, não para o interruptor, mas digamos que fosse uma tomada aqui, o cabo fosse de 4 milímetros quadrados. Então, por exemplo, não tem como uma pessoa que vai executar o serviço adivinhar qual é a bitola desse condutor. Então, é interessante que você coloque 4 milímetros quadrados. Aí o cara, o circuito está indo para a tomada aqui, esses cabos são de 4 milímetros quadrados. Aí o cara já vai colocar o condutor com a bitola correta. Entendeu? No caso da numeração, por exemplo, levando em consideração que eu vou ter 3 circuitos. Então, digamos que eu tenho, passando pelo eletroduto aqui, 3 circuitos. Fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra. Então, você vai ter 3 circuitos embutidos em um eletroduto só. E você está me dizendo que esses 3, que é o condutor de 1,5, digamos assim, é do circuito 1. O circuito 2 tem condutor de 4 milímetros quadrados. Circuito 3 tem um condutor de 6 milímetros quadrados. Então, assim, quanto mais informações você jogar em cima de um circuito, quanto mais informações, melhor para quem for executar, né? Porque a gente tem que pensar que, digamos, você vai ser o técnico que vai executar essa tarefa. Então, quando você se depara com a planta baixa, que você tem todas as informações descritas, é bom demais. Que você, você bem docinho vai conseguir fazer essa instalação. Mas quando tem pouquíssimas informações, aí você vai ter que tentar adivinhar qual é a bitola, qual é o número de circuito.
Então, assim, sempre é concebível em um projeto você colocar o máximo de informações possíveis. Sem falar que você ainda vai encontrar uma legenda, que geralmente tem de lado, que o cara coloca a legenda, ó, simbologia do quadro, é simbologia da fase, é do neutro, controle de proteção, e assim por diante. Certo? Aí vamos lá. Avaliando o caso em que duas lâmpadas são acionadas por dois interruptores, então, nessa situação, agora eu tenho um interruptor de duas seções, que nós também podemos chamar de interruptor duplo, que você pode fazer o acionamento agora de duas lâmpadas ao invés de uma. Só um detalhe, vocês com certeza já foram até o CEPEP, na sala de aula, se vocês notarem, eu tenho uma quantidade expressiva de lâmpadas tubulares, né? Então, fluorescente ou LED, tanto faz. E são geralmente 2 interruptores, no máximo 3 interruptores que você vai encontrar. Logo na entrada, quando abre a porta assim da sala, você vai verificar. Vocês devem ter já notado que quando eu apertava um interruptor, eu ligava 4, 5, 6, 8 lâmpadas ao mesmo tempo. Então, eu tenho como fazer também isso. Tá bom? Só que o que nós estamos fazendo, pelo menos por enquanto, é entendendo a aplicação individual. Nesse caso, olha, se for interruptor simples, se for interruptor duplo, de uma seção, de 2 seções, de 3 seções, tanto faz. Sempre o critério vai ser o mesmo. O interruptor vai receber uma fase e do outro lado vai receber o retorno. Não existe polaridade para interruptor, então tanto faz você colocar a fase de um lado e retorno do outro, como vice-versa. Bom? Avaliando o caso em que duas lâmpadas são acionadas por 2 interruptores acoplados a uma mesma peça, como é feita a sua conexão? Então, eu recebo uma fase. Dessa fase, uma vez chegando, eu posso fazer um jumper. A gente faz um jumper, a gente coloca outro cabo juntamente com esse fase e o outro lado liga aqui. Então, nós chamamos de jumper, tá bom? Vai sobrar, logicamente, os 2 lados aqui do interruptor, em que um vai ser ligado ao retorno, que vai até uma lâmpada, e esse outro interruptor que chega até outra lâmpada. O outro lado, conforme eu falei para vocês, sempre recebe o neutro. Então, você pode interligar de um ponto a outro um cabo, e entre eles você vai conectar um outro conector, que é o conector neutro. Então, o neutro vai entrar em contato tanto para essa lâmpada A, quanto para essa lâmpada B. Se a gente for verificar como é feito esse critério, então, seria exatamente dessa forma. Levando em consideração que da tomada continua a mesma forma, né? Fase, neutro, controle de proteção, fase, neutro, controle de proteção, fase, neutro, controle de proteção. Então, eu tenho aqui, olha, 3 cabos. Esses 3 cabos vão passar por esse eletroduto que chega aqui a essa tomada. No caso do interruptor duplo, eu tenho aqui a representação do receptáculo. Coloquei uma letra A, mas questão de letra, ninguém leva a risca isso. Pode ser um X, pode ser um W, pode ser um F. Então, aí vai partir do seu gosto, tá bom? Não existe um critério para isso. A gente coloca uma letra que é só para a gente saber que aquela letra é correspondente àquela lâmpada. Sendo assim, eu tenho aqui fase neutro, controle de proteção. Então, eu tenho neutro e controle de proteção, sendo que eu tenho esse retorno, e esse retorno é o retorno do B. Para ficar ainda mais bacana, você poderia colocar aqui uma letra B em cima, para dizer que esse retorno é referente a essa lâmpada. Esse retorno chega até esse ponto aqui, que é o que chega para o interruptor duplo. E eu tenho esse outro retorno, que é o retorno referente à letra A. Então, assim, se eu fosse querer incrementar mais ainda, para deixar o negócio bem bonitinho, eu colocaria acima desses 2 retornos, colocaria A e B. Porque, de antemão, eu ia saber que esse retorno é referente a essa lâmpada e esse retorno é referente a essa outra lâmpada. Simples assim, tá bom? Não tem segredo para isso. Bom, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não. Passando direto. Deixa eu ver aqui se ligação interruptor simples. Não, isso aqui eu vou passar direto. Tá? Pronto. Eu queria que vocês copiem essa parte aqui, tá? Que é a ligação de um interruptor simples, comandando 2 lâmpadas. Vamos dar o nome de circuito 1. E a ligação de uma tomada baixa, de acordo com o circuito 2. Eu vou dar um tempinho, eu vou pedir por gentileza que vocês façam logo essa parte aqui do diagrama unifilar. O multifilar não precisa fazer não, tá? Somente o unifilar, que é o que realmente interessa para um projeto.
você vai fazer um interruptor simples, que vai comandar duas lâmpadas ao mesmo tempo. O interruptor simples é aquele círculozinho, só aquela bolinha mesmo, limpa e enxuta sem precisar nenhum risco ali. Então ali vai ser um interruptor simples, eu vou comandar duas lâmpadas ao mesmo tempo e eu vou meter o outro circuito referente à ligação de uma tomada baixa. Bom, eu vou dar um tempo aqui para vocês fazerem e logo mais a gente faz a correção aqui para ver se vocês estão ficando mais íntimos aqui com essas simbologias, tá? Simbologia de fase, neutro, controle de proteção, disjuntor, interruptor simples, duplo e triplo e tomadas. Vou dar aqui alguns minutos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês ativam o microfone, tá bom? Que eu tiro a dúvida necessária. Qualquer coisa, o meu WhatsApp tá ligado aqui. Se alguém quiser tirar uma foto, depois de mandar aqui pro meu WhatsApp, tá bom? Para eu dar uma verificada se está correto. Tá bom? O WhatsApp já se encontra ligado aqui. Vou dar aqui alguns minutos. Daqui a pouco a gente faz a correção desse exercício aqui. O diagrama é somente o diagrama unifilar, tá bom? Vamos lá, resolvendo. Simples, olha. Vamos tentar explicar da maneira bem simples, tá bom? Na primeira situação, eu tenho a ligação de um interruptor simples, aquele que só é um botãozinho, que vai comandar duas lâmpadas ao mesmo tempo, tá bom? Vai ser de acordo com o circuito 1 e eu vou ter a ligação de uma tomada baixa no circuito 2. Bom, deixa eu voltar aqui. Pronto. Fazendo logo o circuito 2, eu já tenho no ponto aqui fase, neutro, controle de proteção. Aqui fase, neutro, controle de proteção. Isso eu estou dizendo que tem 3 cabos passando por esse eletroduto, tá bom? Eu fiz logo da tomada, que o da tomada é mais simples. E chega aqui até esse ponto, fase, neutro e o controle de proteção, que é o cabo de aterramento. Esses 3 cabos, tá? São de acordo com o circuito da tomada. Bom, eu poderia colocar o circuito 1, número de circuito, conforme eu falei para vocês. Aí vai ficar a critério de quem for fazer o projeto. Então, no quadro de disjuntores, eu vou ter, digamos, 10 disjuntores. Então, esse aqui é o segundo disjuntor. É o segundo circuito que é referente a esse circuito de tomadas. Tá? Então, aqui é simples. Próximo passo é trabalhar em cima do circuito 1. O circuito 1 vai ser o circuito da iluminação. Eu tenho aqui o interruptor simples. Eu tenho aqui os 2 receptáculos. E essa fase, olha, essa fase ela veio e chegou até esse ponto. Entendido? Então, olha, fase e fase chegou aqui até esse interruptor. Próximo passo é colocar o neutro e o condutor de proteção. No caso, o neutro condutor de proteção, que vai ficar aqui logicamente, você fez um jump para chegar até essa lâmpada, neutro condutor de proteção. Então, esse circuito é o circuito de número 2, referente à tomada, circuito de número 2, referente a tomadas, e circuito de número 2, referente a tomadas. Aqui são 3 cabos, esses mesmos 3 condutores vai passar aqui, e os mesmos 3 condutores vai chegar até esse ponto da tomada. Eu tenho agora a fase, que chegou e ficou aqui no interruptor, conforme eu falei, o interruptor ele recebe fase e retorno. E eu tenho o neutro, condutor de proteção, chegando até esse receptáculo, neutro e o condutor de proteção chegando até esse receptáculo. Pessoal, eu pergunto para vocês, falta mais alguma coisa para eu completar esse circuito? Faltando o retorno ali no interruptor. Somente isso. Somente o retorno. Então, o retorno, olha, eu vou ter quantos retornos agora chegando aqui? Só um. Só um. Por que eu vou ter só um? Porque eu vou ter 2 lâmpadas que irão funcionar ao mesmo tempo. Digamos que eu tenho dito assim, não, mas o funcionamento vai ser feito individual de cada lâmpada. Então, nesse caso, o interruptor simples não vai resolver o problema. Eu teria que colocar um interruptor duplo, ou que nós chamamos de interruptor de 2 seções. Tá? Como o interruptor é simples... Oi? O retorno que vai estar ligado de um receptor a outro,
ele conta como um, sendo o mesmo retorno do interruptor, ou conta Sim. como... Não, é o mesmo. É o mesmo. Tá. Então, por exemplo, daqui para cá é um retorno. E o que vem para cá é o mesmo retorno. Eu só fiz para um Então jump. é um só. Certo? Então, nesse caso, olha, um retorno do A e retorno do A. Eu coloquei a letra aqui só para a gente saber que esse retorno vai ser equivalente a essas duas lâmpadas. Se fosse, por exemplo, interruptor triplo, que seriam 3 botões, né? Então, eu teria, digamos, 3 lâmpadas. Então, seria um A, B e C. Então, teria retorno A, retorno B, retorno C. Nesse caso, só tem um retorno apenas, porque esse retorno é de acordo com o acionamento, tá? De uma vez só das duas lâmpadas. Certo? Alguém não entendeu, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa parte? Outra coisa que eu fiz diferenciado, eu coloquei aqui, coloquei as cores só para a gente se acostumar com isso. O condutor de proteção tem que ser obrigatoriamente verde, de acordo com o NBS 5410, tá? Condutor de proteção, representado como fosse ST, olha, sempre verde. O neutro, obrigatoriamente, tem que ser azul. Então, o condutor neutro tem que ser azul. Já o condutor de fase pode ser qualquer cor que não seja nem o azul, que no caso é o neutro, e nem o condutor de proteção, que é o verde. Além do mais, o condutor de proteção pode ser verde, mas pode ser também verde com a listazinha amarela. Verde com amarelo, que a gente chama de brasileirinho. Um desses dois tipos de condutores pode definir como sendo o cabo de aterramento, que é o cabo do condutor de proteção. No caso, o neutro tem que ser azul. Aí, assim, na prática, muita gente faz assim, pessoal. Por exemplo, eu coloquei vermelho aqui para fase, né? E eu coloquei outra cor para ser retorno. Então, por exemplo, eu vou definir, sei lá, vou definir sendo marrom. Então, todo condutor marrom que eu encontrar aqui vai ser o retorno de alguma lâmpada. Para diferenciar, né? Para ficar mais fácil. Outra coisa que eu costumo também falar é que a gente não pode se confiar com relação às cores dos condutores. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. De repente você se depara, vou até repetir de novo. Você se depara em uma situação onde você abre uma tomada para fazer uma manutenção. Aí você encontra um cabo vermelho, um verde e um azul. Aí você sabe que o condutor de proteção, que é o cabo terra, só vai ter corrente elétrica se houver alguma fuga de corrente. O condutor de neutro só vai ter corrente no momento que você ligar alguma coisa nessa tomada. Aí você pega esse condutor azul com gosto de gás, achando que não tem problema não, que aqui é o condutor de neutro. Mas, de repente, essa instalação elétrica que foi feita, uma vez que foi feita essa instalação elétrica, o cara não pensou em cor padrão, né, dos condutores. Oi, Elton. Quer dizer, então, que tem um momento que o neutro passa a ser fase também? Seria isso? Não que passe a ser fase, não que passe a ser fase, que ele passa a ficar energizado, digamos assim, que tem a corrente. É tipo assim, é uma tomada. Eu tô verificando uma tomada aqui. Bom, essa tomada tem tensão ou tem corrente? Depende. Se a tomada não tiver nada ligado a ela, ela tem tensão. Então, eu tenho uma tensão elétrica ali disponível de 220 volts, que no caso é a nossa tensão. Se, num dado momento, você inserir um plug nessa tomada e utilizar, vou dar um exemplo aqui, você ligou um aparelho de DVD, pronto. Quando você ligou o aparelho de DVD está funcionando, esse neutro que não tinha corrente passou a ter. Porque como a nossa tensão ela é alternada, então o neutro trabalha como se fosse, digamos, o retorno. A fase entra no aparelho, aí volta pelo neutro, né? Vai pelo fase, volta pelo neutro e vice-versa. Vai e volta, porque o sistema é alternado. Quando você desliga a carga e deixa então somente é uma corrente tomada... no sentido... Oi? Não entendi. Então é uma corrente no sentido contrário. É uma corrente no sentido contrário, então. Na verdade, vai e volta, porque é alternado. Por exemplo, se você vai ligar uma pilha, vai usar uma pilha, pronto, a pilha trabalha mediante uma tensão contínua. E a tensão contínua, ela só tem um fluxo da tensão e da corrente. Já no caso alternado, que é o nosso caso, ela funciona exatamente dessa maneira, trabalhando esse fluxo. Então, assim, para que a gente consiga entender a diferença,
todas as nossas tomadas, a energia elétrica proveniente da nossa casa, ela é mediante tensão alternada. Então, uma hora eu tenho a tensão, a fase indo para um lado, depois voltando. Indo para um lado e depois voltando. Deixa eu ver se eu tento mostrar aqui uma imagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nikola Tesla, não é isso? É, Nikola Tesla e George Westinghouse, né? Ah, então alternado quer dizer isso? É os dois sentidos? Eu achava que alternado era interrupção. Não. Deixa eu, peraí, só um instante aqui, ver se eu consigo mostrar aqui um... Eu vou só fechar aqui, tá? Fechar aqui só para mostrar para vocês. Pronto, beleza. Ajeitar aqui a câmera aqui, só um instante. Pronto. Eu não sei se dá para você ver que eu puxei do meu celular. Não aparecendo ainda não. Pronto, só para aproximar aqui. Dá para ver na tela? Tá, é sua imagem. Só a minha imagem? É. Tenta olhar no meus... Procura o contato aí, Guto Silva. Procura o contato Guto Silva. Tem Gutenberg Ximenes, procura Guto Silva aí nas pessoas aí. Vê se alguém está conseguindo visualizar. Guto Silva. Alguém está conseguindo ver? Daiane, Ana Lara. Eu acho que é o Guto Silva, mas não vê a imagem, não. Eu consigo ver a tomada. Dá uma olhadinha no contato Guto Silva aí, Elton. Mas quando eu clico em cima, não aparece nada. Clique em cima do contato Guto Silva, que tem uma tomada aqui, ó, que eu tô filmando no meu celular. Tá conseguindo ver, Elton? Não. Eu cliquei em cima do Guto Silva, tudo bem, não aparece, não. Tudo bem, preocupa não, deu para entender. Sua Dá explicação 2 foi... cliques em cima que ele vai para a tela principal. Tu clica em cima do Guto, clica 2 vezes nele. Guto Silva. Aparece foto, todos, Guto Silva, Ivo, Guto Silva de novo, né? Clica Não, 2 voltou. vezes no Guto Silva. Volta. Tá bom, tranquilo, deu para entender. Isso não foi suficiente. Pronto, mas deixa eu aproveitar e vou mostrar para a galera aqui. Ó, pronto, então eu tenho aqui essa tomada. Essa tomada aqui, como ela não tem nada ligado a essa tomada, eu tenho uma tensão elétrica disponível, tá? Eu tenho uma tensão elétrica disponível. Agora, quando você ligar alguma coisa a essa tomada, vocês estão vendo a imagem aqui de um plug inserido nessa tomada, então agora sim, eu vou ter corrente também além da tensão. Conforme eu tinha dito para vocês, deixa eu tirar aqui, pronto. Conforme eu tinha dito para vocês, eu só vou ter corrente elétrica se houver tensão elétrica na tomada. Eu tenho como encontrar a tensão elétrica sem precisar ter corrente, mas é necessário que tenha tensão para que se tenha corrente. Caso contrário, não vai existir corrente. Corrente é a consequência. A causa vai ser a tensão. Então, se tiver a tensão disponível, eu vou ter corrente desde que eu ligue alguma coisa a essa tomada. Tá bom? Voltando lá para a tela. Então, pessoal, funciona através dessa maneira. Então, eu tenho aqui um circuito só para tomada. No questionário, na prova, eu devo definir e orientar vocês com relação ao diagrama. Vou logo adiantando para vocês que eu não vou cobrar nada de extraordinário na prova. Lógico, porque a turma aqui, como não é turma de eletrotécnica, eu também não posso... Eu sempre tenho o meu termômetro com relação ao nível. A turma de vocês é turma de edificações, não é isso? Professor. Oi? Na aula prática, como é que a gente vai saber em relação à questão do fio? É pela cor? Aí vamos lá. Eu vou dizer para você, eu não me confio em cores. Eu trabalho em cima da norma. Eu procuro fazer todo bonitinho em cima da norma. Só que eu não vou me confiar em quem fez essa instalação.
Ah, como é que eu faço para saber qual é o cabo fase e qual é o cabo do neutro? Bom, existem os chamados detectores de tensão, que é como se fosse uma canetazinha, não sei se aqui vocês já chegaram a ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar da internet aqui para mostrar para vocês, só um instante. Bem rapidez. Vou mostrar aqui teste de fase. Ver se eu puxo aqui numa imagem. Pronto. Algumas imagens aqui. Eu vou puxar uma. Eu vou ver se eu puxo a imagem da internet para vocês darem uma olhadinha. Pronto, vocês estão vendo, né? A imagem? Tá conseguindo ver? Pronto. Esse detector de sequência de fase, ou detector de fase, que é muito parecido, a ponta dela, olha, ela emite uma luz e, ao mesmo tempo, esse dispositivo emite um bip. O condutor de fase, se tiver passando corrente, se tiver tensão ali disponível, então vai emitir uma luz. Para esse tipo é legal assim, porque eu não preciso entrar em contato com o condutor. Se você só encostar ele na parte condutora, que logicamente vai estar isolada, só em você encostar, vai fazer com que acenda esse bip e você sabe que ali é fase. Os demais, tanto o neutro quanto o condutor de proteção, não é para acender. Deixa eu ver outra imagem aqui. Ó. Esse aqui é a mais simples. Olha. Isso aqui, dentro do depósito aí, é bem em conta. Só que nesse caso você vai ter que inserir na parte do contato. Por exemplo, tem a tomada. Aí você vai colocar essa ponta dentro, logicamente você vai ter que estar calçado, né? Por questão de segurança. Você vai inserir na tomada e a lâmpada vai acender. Certo? Aí tem esses outros tipos, que é um tipo já mais por aproximação. Eu não preciso tocar na parte metálica. Por isso que eu acho esse aqui, de certa forma, até mais seguro. Certo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem outros tipos, olha. Aqui já, quando a gente você pressiona só o dedo aqui, não precisa, aqui não é nem um botão, não. É só o contato da sua pele encostando aqui nessa parte metálica, que ele vai definir através de um display se está tendo tensão naquele local ou não. Tá? Nós chamamos também de chave de fenda teste de fase. Certo? Então é simples, não tem nada de muito extraordinário, não. E é barato, esse tipo de teste é barato. Então, assim, o condutor de fase, ele sempre vai estar energizado, nós chamamos de linha viva. Já o neutro, já o condutor de neutro, ele não vai ter nenhuma fase, nenhuma tensão. Não, eu posso, digamos, eu poderia pegar no cabo fase e não levaria choque de jeito nenhum. Logicamente eu não vou confiar, né? Mas assim, não tem problema algum com relação ao neutro. Já o fase não, o fase é uma linha viva que chega lá. Tá bom? Então, pessoal, finalizamos aqui. Professor, só mais uma pergunta aqui. Fica à vontade. O senhor sabe aquela experiência caseira que a gente faz, que o senhor já pôs até a foto aí, e com uma pilha, uma lâmpada, os eletródicos dentro da água salgada, né? Alô? Estou ouvindo, pode falar. Aquela experiência que a gente faz em casa, que coloca ele na bacia de água com sais, né? Aí Sim. tem 2 fios e uma lâmpada e uma pilha, não é isso? Sim. Sim. Então quer dizer que aqueles 2 fios, um é fase e o outro é retorno? Peraí, deixa eu voltar aqui para a tela, porque eu não sei se dá para desenhar, mas deixa eu ver se eu volto aqui. Só um instante, Deixa eu ver se eu... Peraí, só um instante. Fazer aqui uma... Aquela que tem uma pilhazinha, a pilha, uma lâmpada, fio de cada polo da pilha até a lâmpada. Não é bem a bacia d'água, não. A bacia d'água já é outra. Olha só um instante, pessoal. Pronto. Deixa eu ver aqui se tem um... Puxar uma imagem aqui em branco para vocês. Aí acho que fica mais interessante. Espera aí, só um instante. Deixar aqui no ponto. Pronto.
Tá aqui, uma imagem toda em branco. Eu vou ver se eu tento desenhar, tá bom? Não ligue pro desenho não, que eu sou um péssimo desenhista. Mas eu vou ver se aqui nessa canetinha dá para fazer. Vou dar um exemplo. Deixa eu botar aqui uma cor, um azul. Opa, eita, o desenho vagabundo. Esse aqui é o neutro, tá? Pronto, esse aqui é o condutor neutro. Deixa eu ver. Esse aqui é o condutor de fase. Então, é o condutor de fase. Tem um fase neutro disponível. Aí, deixa eu ver aqui. No caso, eu tenho aqui, olha. Até que a lâmpada não ficou muito vagabundo, não, o desenho da lâmpada. Pronto. Esse aqui é a lâmpada. O que a lâmpada precisa para funcionar? Fase neutro? Fase. Fase. E neutro, né? A lâmpada precisa de fase neutra. Então, digamos que aqui seria um copo com água, tá? Aqui seria um copo com água. Então, poderia ser feito dessa forma. O neutro, deixa eu botar na mesma cor. Pronto, chegou o neutro aqui até essa lâmpada. Aí, você vai ter... Deixa eu botar o vermelho, pronto. Aqui é o fase. Se eu ligar aqui direto, a lâmpada funciona. Certo? Só que eu posso fazer o seguinte, olha. O teste, né? Só para saber. Aqui é um lado. Aí eu vou ter esse outro lado aqui, olha. Pronto. Então, o que acontece? Se você encostar um cabo no outro, logicamente, é lógico que a lâmpada irá funcionar, porque eu já tenho um neutro disponível, eu já tenho a fase. Eu coloquei esses dois cabos, logicamente, com todo o cuidado do mundo, coloquei dentro de um copo com água. Se a água for uma água desmineralizada, se não tiver nenhum mineral, a lâmpada não acende. Isso eu estou com os dois contatos. Eu estou com os dois contatos inseridos aqui dentro da água. Olha. Tá? A lâmpada não acendeu. Só que o que acontece? Como a água ela não tem minerais, essa água de ar-condicionado é um exemplo. Se você começar a colocar sal, vai acontecer a ionização. Então, o que acontece com a lâmpada? A lâmpada começa a acender. Tá? Então, geralmente, essa água, como ela contém minerais, ela é condutora. Já a água de ar-condicionado, que é uma água sem minerais, desmineralizada, ela é isolante. Ela não conduz. Agora, se você colocar sal, já era. Tá bom? Então, é mais ou menos aqui esse teste. É tipo um teste de série também que a gente chama.